Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Galo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre criatividade. Então assim, ao longo desse vídeo eu desenvolvi 10 tópicos que a gente vai conversar sobre para tentar de alguma forma destrinchar o que é a criatividade, o que é o processo criativo e como de alguma forma ele se desenvolve. Criatividade. Então vamos lá. Segundo o Google, criatividade é o quê? É a qualidade ou característica de quem é ou do que é criativo. Inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no campo científico, esportivo, etc. Ou seja, a criatividade de alguma forma, ela é essa característica que acompanha todos os seres humanos, independente do meio, né? Independente da profissão. Ela não está só ligada às artes, por exemplo, mas um cientista ele pode ser criativo, um jogador de futebol ele pode ser criativo, um dançarino, etc e tal. Quem é você? É isso mesmo. É porque eu tô te perguntando. É isso mesmo. Quem é você? Você já parou para se perguntar quem que é você? De onde que você veio? Como você de alguma forma criou a sua visão de mundo? Em termos de criatividade, você saber quem é você é muito importante para você também saber qual que é a sua visão de mundo. Então, quando você puder, faça esse exercício. Se pergunte quem é você, como você é como indivíduo, quem você é como indivíduo. Tente fazer, por exemplo, uma retrospectiva, desde a sua infância até a idade que você tem hoje. Quem são seus pais, a cidade onde você vive, a forma que você vê a vida. Isso é importante para o que eu vou falar mais para frente. Suas influências. Todos nós, independente de pintar, de desenhar ou de estar ligado de alguma forma à arte, a gente tem alguma influência na vida. Se eu começar, por exemplo, a enumerar aqui quais foram as minhas influências até hoje, elas não vão seguir um caminho linear e muito menos um caminho lógico, porque, por exemplo, no meu caso, a influência vai desde, por exemplo, quando eu era pivete e eu comecei a perceber que a nave da Xuxa não ia para lugar nenhum, até chegar essa semana, por exemplo, eu descobri uma cantora russa numa playlist de melhores músicas da União Soviética, por exemplo. Então assim, não há uma relação racional quando a gente fala de influência. Até porque o nosso cérebro, de alguma forma, ele é uma máquina fantástica. E ela é capaz ele é capaz de captar qualquer tipo de estímulo externo, ou vindo por mídia, ou por qualquer outro meio, né? De qualquer forma, o nosso cérebro está totalmente interligado com o meio que a gente vive. Então tudo, de alguma forma, que nos cerca vai ter essa influência direta, e mais pra frente também vai acabar determinando a forma como a gente consegue ver as situações, a forma como a gente consegue ver a vida e lidar com ela de certa forma. E essa base de influência, as referências que você consegue captar ao longo da sua vida, lá na frente, se você de repente juntar tudo isso num sentido criativo para desenvolver um traço, desenvolver um desenho, ou uma personalidade, uma identidade, né, dentro do que você faz como artista, tudo isso vai acabar gerando em você um traço único, uma identidade única, porque provavelmente aquilo que está no teu traço, aquilo que está no teu desenho, vai de alguma forma refletir as influências e o modo que você vê a vida, que é resultado de tudo isso e que é um caminho individual. Cada pessoa, de alguma forma, ela tem uma maneira particular de ver, né, a vida, ver aquilo que o cerca, e vai também ter uma particularidade quando entrar em contato com o teu trabalho, por exemplo, porque a receptividade vai ser diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão se identificar com o teu trabalho, como tem pessoas que não vão dar a mínima, e isso é um processo natural. Não tem como uma vez a gente, né, nesse caminho por uma identidade, querer agradar todo mundo, porque é praticamente impossível agradar a todos, pelo menos na minha opinião, não é o melhor caminho. A cópia. Todo mundo fala um pouco mal sobre a questão da cópia, mas, por exemplo, todo mundo que teve contato com criança, ou se você de repente tem um filho ou uma filha, e ele começa a desenhar, ela começa a desenhar, pode ter certeza que um dos primeiros desenhos que ela fizer
vai ser sobre um tema que está no dia a dia dela, ou sobre algum personagem que a criança gosta muito. Por exemplo, um personagem de desenho animado. É comum, por exemplo, quando a gente tem, né, por volta de 6, 7 anos e de repente começa a desenhar, procurar uma referência daquilo que a gente vê na TV ou que a gente vê num filme e tentar de repente copiar esse personagem no papel, né? Até para que a gente de alguma forma, mesmo que inconsciente, a gente tente uma aprovação das outras pessoas e também tente linkar aquilo que é desenhado com algo que as pessoas também vão conseguir identificar e dar uma opinião. Por exemplo, se você quando é pivete gostava do Homem-Aranha, por exemplo, começa a desenhar um Homem-Aranha, né? Outras pessoas que provavelmente vivem dentro do teu meio familiar ou amigos, por exemplo, vão conhecer o Homem-Aranha e vão conseguir dar uma opinião sobre aquele desenho que você está fazendo e vão criar esse link de comunicação entre uma imagem que vê, identificar essa imagem e falar, nossa, que legal esse desenho, pô, da hora, parabéns, continue desenhando ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, a cópia de alguma forma, no primeiro momento, ela é importante porque ela de alguma forma também ajuda você a entender a parte técnica do desenho, né? Porque não é possível que você faça um desenho se você, por exemplo, não consiga desenhar, não consiga manipular uma caneta, um lápis de cor, né, um lápis comum, se você não consegue entender a técnica que vai transmitir o que está na tua cabeça para o papel, dificilmente você vai conseguir se expressar. Então a cópia, por mais que tenha essa questão pejorativa no primeiro momento, ela ajuda você a de alguma forma se descobrir tecnicamente. A cópia, ela passa a ser algo negativo quando você atinge, por exemplo, a sua idade adulta e começa a copiar, por exemplo, outros artistas, achando que de repente ninguém vai associar. E hoje em dia, poxa, com o Google, se você fizer uma pesquisa de imagem, você consegue descobrir praticamente qualquer base de imagem da onde a pessoa tirou, né? E no grafite isso daí é muito comum. Às vezes o artista, ele acha que copiando um artista ninguém vai perceber, e aí numa simples pesquisa você vê, puta, o cara foi ali e copiou o maluco ali da Mongólia, por exemplo, né? Fez o mesmo desenho, ou se inspirou, ou fez a mesma composição, por exemplo. Então a cópia, ela é um caminho, né? Mas a ideia, quando de repente a pessoa vai amadurecendo, ela meio que abandonar esse artifício da cópia e começar a tentar buscar uma identidade própria. O meio que é o lugar onde a pessoa vive, ou o ambiente onde a pessoa de alguma forma convive. Então o meio, na verdade, ele acaba formando uma parte da sua personalidade, tanto a personalidade como pessoa, quanto a personalidade criativa. Eu, por exemplo, nasci na cidade de São Bernardo, uma cidade industrial, né, com muitas indústrias automobilísticas, metalurgia e tal. E eu lembro quando eu era criança, por exemplo, ver meu pai, que trabalhava numa empresa de embalagem, me mostrar alguns álbuns com desenhos de máquinas, por exemplo. Isso talvez de alguma forma tenha me influenciado para que teoricamente eu consiga fazer o que eu faço hoje, por exemplo. E eu achava os desenhos assim muito bonitos. Assim. Provavelmente se meu pai trabalhasse com uma outra profissão, ou se eu estivesse numa outra cidade, o conjunto de influências com certeza seriam outros, né? O risco e o medo de errar. O risco e o medo de errar fazem parte também do processo criativo. Hoje em dia tá muito na moda o termo, como é que fala? Sair da zona de conforto. Agora todo mundo fala isso daí, sair da zona de conforto, sair da zona de conforto. Na verdade, quando eu comecei a ir para a rua e desenhar, eu me coloquei no desafio de repente não ir com alguma imagem pronta. Eu corri o risco, por exemplo, de não fazer algo que fosse bom no primeiro momento, e eu tinha consciência que isso de repente poderia acontecer, como aconteceu várias vezes, né? Ou seja, a gente tem que ter a consciência do risco, mas não fazer do risco um entrave para continuar dentro do processo criativo, dentro dessa busca por uma identidade, né? A gente não pode fazer com que o medo de errar de alguma forma trave o processo, né? Se você, por exemplo, está pintando na rua pela primeira vez e está bastante inseguro, né? Ou insegura, que é algo normal, né? Tipo, é normal de ir pra rua e se sentir dessa forma. Comece e termine o teu trampo. Deixa para avaliar aquilo que você acabou de fazer. Depois, quando você chegou em casa, dá uma olhada na foto, né? Dá uma refletida para ver o que de repente pode melhorar para uma próxima oportunidade. Mas não fique criando ou alimentando esse sentimento crítico durante todo o processo que você está pintando, né? Porque isso pode acontecer de te travar e você simplesmente não conseguir terminar o trabalho. Então é importante ter consciência do risco, ter consciência do medo,
mas usar tanto o risco como medo como um aliado, nunca como um inimigo durante o processo de criatividade. O traço e o preenchimento. Porque dentro do grafite, o grafite ele é essencialmente urbano. Tipo, ele nasceu porque ele nasceu de um ambiente das cidades, né? Tipo, o grafite só é o que é hoje porque lá em 1970, 72, um filho de imigrantes gregos começou a espalhar umas tags lá pela cidade de Nova York, né? Na profissão dele que era de office boy. Então, assim, o traço e o preenchimento, basicamente, ele é a base do que a gente pode considerar como a linguagem do grafite. Por quê? Porque a cidade e o meio pelo qual o grafite ele começou pediu uma técnica rápida. E o preenchimento com cor e o traço é algo muito rápido de fazer, principalmente quando você está usando um spray, por exemplo. O spray é a melhor ferramenta nesse sentido, que sintetiza essas duas condições, o traço e o preenchimento. E se você começar a decompor tudo que acontece dentro do grafite em termos visuais, basicamente você vai chegar nessas duas definições de traço e preenchimento. Quando um cara, por exemplo, faz uma tag, que é a assinatura dele, ele está fazendo um traço. Quando ele faz um bomb, que é aquelas letras gordinhas, ele está fazendo um preenchimento e está fazendo um traço. Então, assim, são bases dentro do grafite que acabam aliadas com a técnica, fazendo com que o artista ele consiga se expressar. E aí são traços particulares. E quando eu fui pra rua, eu tive que também me adequar a esse tipo de linguagem, porque eu não gostava da linha, eu vinha de um caminho que eu gostava mais da parte acadêmica, apesar de nunca ser um acadêmico, mas dentro do acadêmico, teoricamente, não se dá a oportunidade da linha aparecer. E quando eu fui pra rua, eu tive que colocar a linha na composição e tive que me adaptar também para conseguir tentar pintar da maneira mais rápida que eu podia e conseguir me expressar. Então, todas essas condições acabaram de alguma forma moldando o meu traço, que é nitidamente diferente de quando eu, por exemplo, pintava só tela e ficava lá no quarto pintando tela, que é uma outra condição. Uma coisa é você pintar no teu quarto, no conforto aí da tua casa, com várias cores, o tempo que você quiser e tal. E outra coisa é você pintar na rua, que é um ambiente de passagem, tipo... A rua, para a maioria de nós que vive dentro da cidade, é um local de passagem apenas. A gente não consegue ver a rua como morada, né, ou como residência, o que para algumas pessoas é uma realidade. A gente sempre está habituado a passar pela rua e talvez isso até explica o fato de algumas pessoas ao passar pela rua sempre jogar um papel, sempre descartar alguma coisa, porque as pessoas não sentem que a rua é parte também, teoricamente, do meio delas, né? E aí quando você pinta na rua de alguma forma, você está praticamente morando por algumas horas naquele ambiente que teoricamente é um ambiente de passagem. E aí você começa de alguma forma a ter contato com as pessoas que realmente têm uma outra relação com a rua. Essa relação entre o grafiteiro que está pintando na rua e as pessoas que teoricamente vivem na rua ou que estão imersas nessa realidade é uma outra condicionante que acaba de alguma forma implicando na parte técnica da coisa, né? Provavelmente o grafiteiro acaba desenvolvendo uma maneira de pintar que é muito mais rápida do que, por exemplo, uma pessoa que estaria pintando num quarto, por exemplo. E fora também a ilegalidade do processo, né? Porque a gente sabe muitas das vezes que o grafite ele acabou iniciando como um processo ilegal. E aí isso também de alguma forma contribuiu para que o traço e o preenchimento fossem linguagens determinantes nesse processo todo. Porque o grafiteiro quer se expressar, ele quer deixar sua mensagem de uma forma rápida e de preferência que não seja notado. Isso na raiz, né, do que a gente pode considerar como grafite. É claro que hoje em dia a realidade é outra. Hoje, assim, a gente tem uma certa aceitação do que é o grafiteiro dentro do tecido urbano. Apesar de também, às vezes, a gente vê algumas outras realidades de pessoas que realmente não gostam ou tendem a classificar também o grafite como crime, né? O que teoricamente é normal. Porque, como eu falei anteriormente, as pessoas elas têm uma opinião diferente e a gente nunca vai conseguir ter uma opinião igual de todo mundo. Tipo, é praticamente impossível. O desenho como exercício. A criatividade como processo, ela pode de alguma forma ter uma aptidão, tipo a pessoa pode de alguma forma nascer com uma aptidão para ser criativa, mas ela também pode adquirir também a criatividade de outras formas. Então assim, eu acabei elaborando esse roteiro porque assim, na verdade não há uma
uma receita para a gente chegar num processo criativo, né? Cada um vai de alguma forma falar alguma coisa, mas o que eu quero mostrar na verdade é que assim, a criatividade, ela é resultado de um processo que vai desde você de repente saber quem é você como indivíduo, quem é você, por exemplo, onde você vive, as suas influências, tudo que o cerca e como isso de alguma forma pode influenciar no seu traço. Então assim, a criatividade, ela pode de alguma forma ser impulsionada a partir do momento que você reconhece que ela é uma conjunção de vários fatores que começam tanto na parte individual como no meio social que o cerca. O exercício do desenho, por exemplo, ele é um dos meios pelos quais a gente consegue de alguma forma exercitar a criatividade. Inclusive eu vou até propor um desenho que às vezes eu coloco para os alunos da oficina de grafite, que é o que? Você pegar uma folha 4, né, um sulfite, e uma caneta esferográfica azul ou preta e começar a desenhar, sem usar lápis, sem usar borracha, sem usar nada. Começar a desenhar mesmo, sabe? Tipo, perder o medo aos poucos de se arriscar a desenhar usando, por exemplo, um material que a gente sabe que não vai conseguir ser apagado. Inclusive, algumas vezes, na maior parte das vezes que eu começo algum desenho com esferográfica, com algum meio que eu não consigo apagar, é comum eu começar a fazer um desenho dessa forma e não saber ao certo como ele vai se desenvolver e ao longo do processo ele acabar se desenrolando. Mas isso porque o processo de tomada de risco. Você se arrisca a desenhar e esse processo faz com que você de alguma forma cresça bastante. Da mesma forma, por exemplo, na rua, né? A maioria dos grafiteiros ou a maioria do pessoal quando está começando idealiza um muro bom, como aquele muro liso, né? Aquele muro perfeito, tal, que não tem nenhum cano, não tem nenhuma janela, não tem nada, e porque aí de alguma forma isso facilita na hora de desenhar, principalmente se você vem de uma escola de grafite clássica, onde você primeiro chega com rascunho e com sketch lá, né, no muro, tal, e vai desenhar. Por um outro lado, se você, por exemplo, é exposto a um muro que tem um cano saindo, uma janela saindo, ou algum tipo de obstáculo, tudo isso de alguma forma pode te ajudar e muito no processo criativo. É um processo mais difícil, né, porque é um processo que te cobra muito, mas ele acaba de alguma forma criando estruturas de criatividade que lá na frente vão te ajudar bastante. Outros meios, né? Na verdade diz respeito à capacidade do artista de ser uma antena de recepção, né? Ou não é porque você é grafiteiro ou você desenha que você tem que se fechar só no seu mundo do desenho ou só no seu mundo do grafite. A influência de alguma forma de outros meios de arte é fundamental para que essas janelas criativas elas se abram dentro da cabeça da pessoa. Isso pode acontecer de várias formas. Pode ser pela escultura, pode ser pela dança, pode ser pela própria música. Tudo que de alguma forma cerca o nosso meio, do ponto de vista de audiovisual, é importante para de alguma forma criar esse caldo criativo. Então, várias vezes eu tive contato com músicas que de alguma forma me inspiraram no momento de criação, ou artistas de outros meios, inclusive de fotografia também, e de modo que às vezes quando, por exemplo, eu vou fazer um trabalho, num primeiro momento eu imagino o ponto de fotografia primeiro para depois imaginar aquilo que eu vou fazer. Foi o que aconteceu, por exemplo, nesse último trabalho que eu fiz para uma produtora de São Paulo chamada Alucine Filmes, que o cliente ele já conhecia meu trabalho, eu já tinha pintado a sede deles anteriormente, e aí ele chegou pra mim e falou, eu tenho essa parede aqui, que é um corredor de escada, mano, você faz o que você quiser. Aí eu falei, beleza, tá bom. E aí, a única informação que eu tinha, de certa forma, além de conhecer o trabalho deles, né, que eles trabalham com audiovisual, produção de moda e tal, eu tinha a imagem da parede, que na verdade era uma parede que estava junto a uma escada. E aí, num primeiro momento que eu vi, era a presença grande do corrimão da escada. Era um corrimão que estava pintado de cinza, né? Então ele basicamente ele era a principal fio condutor de toda a parede ali. Então o que eu viesse a criar, não importasse o que, tinha que de alguma forma conviver com a presença daquele corrimão. E aí eu acabei usando o corrimão como fio condutor de todo o processo. Então mesmo não sabendo o que eu ia fazer na hora, né, que eu comecei a fazer, eu sabia que de alguma forma esse corrimão ele agiria como um eixo principal na composição. E a partir desse processo eu comecei a desenvolver umas faixas, né, que permeavam
rodeavam, né, circundavam esse corrimão como fosse um eixo, e aí em alguns pontos eu coloquei alguns personagens, e na parte do meio da escada, que é uma parte que não tinha muita iluminação e que de alguma forma era uma quebra total em relação às duas extremidades da escada, eu acabei criando como se fosse uma ilha de edição. Mas todo esse processo de alguma forma ele aconteceu ali naquele momento em função daquilo que eu via. Da mesma forma que aconteceu quando ele também me chamou para pintar a sala onde o pessoal edita os vídeos, né? Ele falou para mim, ó, mano, eu queria que você matasse esse canto aí. E aí eu me posicionei mais ou menos na posição fotográfica, né, que eu iria tirar uma foto, e tentei achar um enquadramento onde eu sei que a composição de alguma forma poderia vir a funcionar, mesmo sem saber ao certo o que sairia dali. Então, assim, nesse caso, por exemplo, a fotografia ela é importantíssima para determinar a forma com que você vai lidar com o espaço, porque a partir do momento que você tem a composição, que você vai tirar uma foto, a partir do momento que você tem a composição final do processo, mesmo sem um desenho, aquilo te fornece alguma informação importante para que você comece a desenhar, comece a fazer o processo. Bom, então o vídeo de hoje foi esse. Bom, pessoal, então esses foram os 10 tópicos que eu enumerei aqui para vocês, para ajudar nesse processo de criatividade e ajudar vocês de alguma forma a descobrir um caminho criativo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me sigam aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e deixe seus comentários aqui embaixo, o que vocês acharam do vídeo, as perguntas, eu vou responder todas. E é isso aí, valeu, até a próxima, muito obrigado.